em nosso coração. Mora em nosso coração, sem mais delongas. A pessoa que veio comigo em Marcos 10. Desculpa. Marcos 10, verso 46 ao 52. O Senhor é bom, igreja. O Senhor é bom. Se liga no trono da graça, porque o Senhor Ele é bom. Ele é bom. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero sentar em nome de Jesus Cristo. Penso que a maioria de nós conhecemos essa passagem bíblica, né? O cego de Jericó. O grito que fez Jesus parar. O grito que fez Jesus parar. Se você saiu da sua casa, se você saiu do seu conforto e veio nesta noite de frio para adorar o Senhor em espírito e verdade, creia que Ele vai ouvir o teu grito. Talvez o seu grito não é um grito verbalmente, abertamente para que todos ouçam, mas é o grito da alma. É o grito da alma, assim como esse cego conhecido como Bartimeu. Nós percebemos, vou dar uma pincelada aqui para os irmãos compreenderem melhor. Nós percebemos que o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Mas quem era o cego Bartimeu? Quem era o cego Bartimeu? Existe relatos, não, a Bíblia não fala sobre isso, relatos que o cego Bartimeu, né, ele tinha um pai que chamava Timeu. Então Timeu, ele foi morto na frente do seu filho, né, pelos romanos. E os romanos, naquela época, né, pensando assim: não, aquela criança vai crescer e vai vingar a morte do pai. A Bíblia também não relata qual era o tamanho da criança. Não relata se a criança já tinha um entendimento, não relata nada disso. Queira eu entender que essa criança ainda era muito pequenina. O que fizeram os romanos? Os romanos simplesmente arrancaram o seu globo ocular. De forma que aquela criança cresceu e passou a mendigar. Então, são relatos, nós percebemos melhor essa passagem bíblica e perguntamos: Senhor, por que eu tenho que levar, Senhor, essa passagem, né, o cego Bartimeu, em um sábado rosa? Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Nós não temos que fazer a nossa vontade, temos que fazer a vontade do Pai. E assim eu comecei a meditar nessa passagem bíblica. E cheguei a observar uma situação. Que Jesus, passando depois por várias cidades, Jesus passou por várias cidades antes de chegar até Jericó. Jesus passou por Pérea, passou por Mar Morto, né? E Jesus passou também Jericó e estava saindo de Jericó. Mas aquele cego estava ali, à beira do caminho. Aquele cego estava à beira do caminho. E também existem relatos bíblicos que aquele cego, Jesus, quando estava saindo de Jericó, aquele cego ele ouviu a multidão, né? Ouviu a multidão. Com certeza, aqui também não fala, mas com certeza a multidão chamou a atenção, porque Jericó era uma cidade
passando ali por Jericó, indo, sentido a Jerusalém. A mesma forma também Jesus estava passando, saindo de Jericó em direção a Jerusalém, onde ia acontecer a festa da Páscoa. E Jesus seria crucificado, né? No percorrer deste caminho, chegando em Jerusalém, e ser crucificado. Mas Jesus estava saindo do caminho. Como eu acabei de ler aqui no verso 46, Jesus saindo de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Aquele cego, ele não perdeu a oportunidade. Aquele cego, ele simplesmente, ao ouvir a multidão, ele entendeu que quem estava passando ali não era um qualquer. Quem estava passando ali não era um qualquer, era o nosso mestre. Aquele que faz o impossível acontecer. Quem estava passando ali não era a irmã Silvana, não era a pastora Gorete, não era meu pastor, não era meu pastor de mim, não. Não era qualquer, era o mestre. Porque há situações em nossa vida que só o mestre faz o milagre acontecer. E aquele cego ali à beira do caminho, ele ouviu, igreja, ele não viu, mas ele ouviu. Lá abaixo, no verso 46, aliás, no verso 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Me chama a atenção a forma daquele cego chamou a atenção de Jesus. Me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Imagina aquele homem na beira do caminho, mendigando e ouvindo. Não penso eu que aquele homem, sem a sua visão, querendo dar um passo, querendo acompanhar as pessoas para chegar até Jesus. E ele não conseguia, porque ele não tinha visão. Aí eu imagino também aquela multidão ali, eu vou no sutor, porque quando há uma festividade, quando há uma multidão, nós sabemos que é complicado nós chegarmos até o centro dos Cristos, se não for também acompanhando. Agora imagina a pessoa sem o globo ocular, ali, à beira do caminho, falando: Jesus, tem misericórdia de mim? Ou melhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Qual é a tua dificuldade, igreja? Qual é a tua dificuldade? O servo, ele não cansou de falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava ali. Bartimeu era conhecido como Bartimeu. Bartimeu não tinha nome, na verdade, porque Bar significa filho, Timeu, pai. Então, na verdade, Bartimeu não tinha, porque a partir do momento que ele perdeu o seu globo ocular, ele perdeu a sua identidade. Mas nós temos visão. E muitas das vezes, nós estamos mortos pensando que está vivo. Muitas das vezes, nós estamos mortos. Morto como assim, irmã Silvana? Porque muitas das vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a grandeza do Senhor, nós conhecemos, é diferente de reconhecer a grandeza do Senhor. Mas nosso Deus, ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na minha vida e na vida de qualquer uma aqui dentro. Na vida de qualquer uma aqui dentro. Eu disse no início, eu não era para estar aqui, mas eu vou falar aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu não vou falar nada mais além daquilo que o Senhor me permitir. Porque Deus conhece o meu coração. E Deus também conhece o coração de cada um que está aqui sentado. Você não saiu da sua casa em vão. Você não saiu em vão. Você saiu da sua casa porque foi o Senhor que conduziu você até aqui. Foi o Senhor que conduziu cada um até aqui. Foi o Senhor que conduziu. Porque Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda e sabe das nossas necessidades. Aquele cego clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu a grandeza do Senhor. Agora imagine aquela multidão ali, né? Aquela multidão impedindo, e ainda diz mais a palavra do Senhor. Aquela multidão tentaram calar a voz daquele cego. Aquela multidão tentaram calar a voz daquele cego. E há muitas situações em nossa vida que também quer com que nós venhamos ficarmos calados. Às vezes não é lá fora, é dentro da própria igreja.
Às vezes o seu glória incomoda o irmão. Às vezes o teu aleluia incomoda o irmão. Às vezes o teu grito incomoda o irmão. Mas sabe por quê? Porque ele tem globo ocular, mas a visão espiritual já não existe mais. Porque aquele que reconhece a grandeza de Deus, aquele que reconhece o poder do Senhor, o Rei do Rei, o Senhor da glória, ele jamais, ele fica calado. Jamais ele fica calado. E depois de uma noite que nem essa, os louvores que foram cantados, é porque o Senhor já está na casa. O Senhor quer falar comigo, com você nesta noite. O Senhor quer ouvir você. Quer ouvir eu? Por que não eu? O Senhor quer ouvir-nos. O grito que parou Jesus. Qual é o teu grito nesta noite? Glória a Deus. Qual é o teu grito nesta noite? Você acha que vai parar Jesus de qualquer jeito? Aleluia. Você acha que vai parar Jesus de qualquer jeito? Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Não para Jesus de qualquer jeito não, igreja. Você acha que você veio no culto hoje, aí amanhã você não vem, nosso culto final você não vem. Você sai da sua casa, hoje eu vou não, está fazendo muito frio. Aí eu pedi algo ao Senhor e já faz mais de 6 meses, 7 meses, ele não respondeu. O que é que eu vou fazer na igreja? Mas é meu tempo que o Senhor também fala. Aleluia. E o Senhor, Ele quer ouvir o seu grito nesta noite. O Senhor Ele quer ouvir o nosso grito nesta noite. Aleluia. O Senhor Ele quer ouvir, igreja. Ele quer ouvir. Há situações em nossa vida que o homem também, ele pode até tentar fazer com que nós venhamos calar. Mas o Senhor está pronto para te ouvir. O Senhor está pronto para te ouvir. E Ele pergunta a você: qual é o teu grito nesta noite? Qual é o... Bartimeu estava ali, à beira do caminho, mendigando. Bartimeu estava ali, mas ouviu a multidão, ouviu falar em Jesus. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade e ele clamou: Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou. Da mesma forma que Jesus parou para Bartimeu naquele dia, Jesus também para mim e para você. Para mim e para você. O amor de Cristo para nós. O amor de Cristo para conosco é grande, é grande, é grande. A multidão ali não parou Bartimeu. A multidão também não vai te parar. Aleluia. A multidão também não vai te parar. Aleluia. As portas do emprego não abriu, também não vai te parar. Glória. O teu filho está lá no mundo e você continua de joelho, também não vai parar. Aleluia. É a tua filha? Deus. É o teu esposo? Deus, O que você tem pedido ao Senhor? Glória a Deus. O que você tem pedido ao Senhor? Oh, glória. Ô Senhor, eu quero ter uma voz mais linda para cantar. Ô Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser igual a Pastor Gorete. Glorifica, grita. Senhor, é uma fé tão grande. O que é dela é dela. O que é seu é seu. Aleluia. O mesmo Deus que dá para ela é o mesmo Deus que dá para você. Ele não é indiferente. Ele não faz acepção de ninguém. O mesmo Deus que a glorifica é porque ela sabe a grandeza do Senhor. Glória a Deus. Ela sabe a grandeza do Senhor. Não deixe que a multidão cale na sua boca. Não deixe a multidão fazer você parar. Não deixe a dificuldade da sua vida diária fazer você parar de ficar no meio do caminho. Quem fica no meio do caminho fica mendigando. Quem fica no meio do caminho fica indeciso. Aleluia. Indecisão não é para cristão. Indecisão não é para cristão. O cristão tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser fiel, tem que pôr o joelho no
chão, tem que buscar, mesmo que não há resposta. No tempo dele, porque no tempo de Deus vai acontecer. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Aleluia, Deus é poderoso. Oh, aleluia. Aleluia. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Quando chega, vem com perfeição. Por que será, irmã Silvana, que a minha irmã consegue tão rápido as coisas? Por que será que a irmã Silvana, o marido daquela irmã, eu tanto olho para saber que o marido se venha para a igreja comigo, se o Senhor, e até agora não consegui, aquela irmã mal se converteu, já trouxe o marido. Irmã, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Você quer fazer para Deus? Quem sou eu, quem é você? Quem sou eu, quem é você? É no tempo de Deus. Bartimeu clamou, o mestre parou. Quando o mestre parou, o que aconteceu? Mandou o quê? Chamar Bartimeu. Você está ligado ao trono da graça? Você está ligado ao trono da graça? Eu fiz aqui, igreja. Eu fiz aqui. Tudo isso aqui, mas não consigo. Sabe por quê? Porque isso tem muita coisa minha. Isso tem muita coisa minha. Mas quando nós falamos, és-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Senhor, a igreja não é minha. É tua. A igreja não é minha. Então faz a tua vontade. Aí sim. Aí sim. Aí você está certa. Certa. Que você toca no coração de Deus. Toca no coração de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa descer. Descer. Você precisa descer. É lindo ouvir as irmãs cantando. É lindo, né? É lindo estarmos aqui sentados. É lindo estarmos aqui com essa farda, né? É lindo, estamos com o cabelo mais ou menos arrumado, algumas, né? Aquela tem mais tempo, aquela tem tempo, a gente está porque Jesus ama todas, tá? E a beleza mais linda não é o exterior, é o interior. E o Senhor quer ver um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Um coração quebrantado, igreja, é um coração que reconhece a grandeza de Deus. Um coração quebrantado é um coração que sabe que só Ele, mais ninguém. Não há um outro maior que o nosso Deus. Quando Jesus parou e chamou Bartimeu e perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Agora, igreja, vamos lá, vamos comigo. Olha a fé deste homem. Olha a fé deste homem. Este homem nos dá uma lição. Mas uma lição, quando eu li, pastora Gorete, eu digo: Deus, que lição para mim. O clamor daquele homem, a fé daquele homem. Aquele homem, ele ouviu. Ouvir é diferente de escutar. Ele ouviu. Agora você imagina, ele não viu. Ele não viu com a visão carnal, mas com a visão espiritual, sim. Com a visão espiritual, sim. Bartimeu, ele sabia que era a única oportunidade. Talvez se Bartimeu deixasse a multidão calar, ele perdia aquela oportunidade. Mas não. Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade. Clamou cada vez mais. Eu imagino, igreja, o desespero daquele homem, seu globo ocular. Eu imagino o desespero daquele homem naquela multidão, gritando o grito que parou Jesus. O grito
parou Jesus. Aquele grito, igreja, parou o mestre. Parou. Agora me diga, eu e você. Como está o nosso grito? Como está o nosso interior? Como é que está o nosso interior na questão de parar o mestre, fazer o mestre parar e perguntar: o que quer que eu te faça? Aí o mestre pergunta nesta noite para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. O que queres que eu te faça? Glória a Deus. Bartimeu pediu carro. Bartimeu pediu casa. Bartimeu pediu bens materiais. Não. Mas é errado, irmã Silvana? De jeito nenhum. Não é errado. Mas saiba pedir. Saiba pedir. Às vezes pedimos tanta coisa ao Senhor. Tanta coisa ao Senhor que até esquecemos. Enquanto estamos naquela alegria, nós esquecemos de ir para a casa do Senhor para adorar. Enquanto estamos naquela mudança toda, naquela alegria toda, nós esquecemos. Ou melhor, vamos dizer esquecer, né? Nós nem sequer descemos para orar, para agradecer, sermos gratos ao Pai. Quantas vezes em sua vida, quantas vezes em minha vida, quantas vezes eu me ajoelhei para fazer o propósito com Deus apenas de agradecimento. Porque muitas das vezes, igreja, eu estou falando isso para mim também, tá? Para mim também. Quantas das vezes eu fiz propósito de 21 dias, de 7 dias, seguido, meia-noite, 3 horas da manhã, para agradecer o que o Senhor me concedeu pela sua misericórdia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É mais fácil nós pôrmos o joelho no chão para pedir. Para pedir e não para agradecer. Isso sim. E nós precisamos agradecer ao Senhor todos os dias pelo fôlego de vida. Nós precisamos todos os dias agradecer ao Senhor, levantando nossa cama, abrindo nossos olhos e falar: obrigada, mestre. Obrigada, meu Pai. Eu abri os meus olhos. Nós precisamos agradecer ao Senhor, sair da nossa casa para estarmos aqui sentados. Precisamos agradecer ao Senhor pelos livramentos que tem nos concedido. E muitos esquecem de fazer isto. Muitos esquecem de fazer isso, mas sabe pedir. E mesmo assim, quando pede, ainda pede errado. Igreja, eu estive no Brasil, agora que eu falei. E eu vou lhe falar de todo o meu coração. Eu aprendi, não tenho vergonha de falar, pastor. Eu aprendi a saber pedir a Deus, a pedir com determinação. Não é pedir qualquer coisa, mas quando pedir, ter convicção no poder de Deus. Quando pedir, determinar e ter a certeza que Ele fará. Glória a Deus. Eu fui ao Brasil passear, não vou fugir, vou voltar a palavra. Eu fui ao Brasil passear, porque ganhei uma prenda do meu filho mais velho. Passagem para mim, meu filho menor, com meu esposo. E eu sou consultora imobiliária. Comecei recentemente. Tinha uma casa, quando eu morava ela 13 meses, e não conseguia esta casa, pegar a variação para eu vender. Quando eu ganhei a prenda, nada foi programado. Quem viaja, quem é imigrante sabe, mesmo quando compramos a passagem, tem que ter mais alguma coisa no bolso para poder manter também a alimentação, mesmo tendo família. Isso eu penso assim. E quando eu ganhei aquela prenda, igreja, quando eu ganhei aquela prenda de Jesus, eu vou ao Brasil, ver a família, tudo bem. Tinha uma passagem para ir com o meu marido, só que a minha mãe mora em Maceió, nós íamos ficar em Belo Horizonte. Como é que eu vou chegar em Maceió com tão pouco dinheiro no bolso, Jesus?
Aí eu passei assim, sabe, igreja, quando você ora, até o Espírito Santo te desperta. Quando você busca, pastor, verdadeiramente, até o Espírito Santo te desperta. Até você pedir, o Espírito Santo te desperta. É impressionante. É impressionante isso, igreja. Eu estava passando com o meu carro, aí aquela casa que eu namorava tanto tempo, tinha até... Não, a mulher não dá avaliação, como é que eu vender uma casa não tem avaliação? E quando eu passei assim, eu disse, olha, a casa. Aí eu olhei assim, Jesus, isso é coisa de louco? Para muitos, mas para mim não. Eu passei assim, parei meu carro, vou conjecturar aqui um pouco. Eu fiz, Jesus, essa casa é minha, eu vou vender essa casa. Eu vou vender, Jesus. E eu creio na tua palavra. Eu creio que eu não vou para o Brasil só com uma passagem. Eu creio na tua palavra. Eu creio, assim eu fiz. Determinei. Não fiquei em desespero. E olhei para o céu e disse: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus na minha vida. Porque o melhor que eu tenho para mim, eu não vejo estar na frente, mas Ele veio. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui, mas Ele sabe. Mas Ele sabe. Eu determinei com fé. Eu estou falando, faltava 20 dias para eu viajar. E eu liguei para aquela senhora. A senhora ainda ficou um pouco assim. E eu conversei. Ela marcou a visita na casa dela. Estou falando para angariar, não tinha comprador, porque esse dinheiro vai para o bolso, a casa é vendida. Com menos de uma semana, peguei a angariação em conversa, marcou a visita. No dia da visita, que eu estive lá com o meu gestor comercial, e falei, Senhor, é hoje que o milagre acontece. Quando eu cheguei lá naquela casa com o gestor comercial e mais um colega de trabalho, a angariação nem chegou a ser fechada, mas a compra da casa sim. A compra da casa sim. Sabe por quê? Isso chama-se fé e determinação. Reconhecer diante do Todo-Poderoso. Não existe enfermidade. Não existe corrente. Não existe nada disso que o Senhor não possa fazer. Não existe que Ele possa desfazer. Não existe, igreja. É nós, a fé, a nossa fé. A chave está na minha mão. A chave está em tuas mãos. A chave daquilo que você necessita, que você precisa, está na sua mão. Agora você, abra sua mão, igreja. Abra sua mão e olha assim. Abra sua mão, olhe. Não precisa falar alto não, mas abra sua mão, determine. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Igreja, uma semana a casa foi vendida, as papeladas foram correndo assim. Eu digo, Jesus, e o inimigo querendo ali, sabe, querendo ali atrapalhar, mas Ele é maior. Ele é maior, gente, Ele é maior. Ele é maior, você não entende, Ele é maior. Ele sabe todas as coisas, Ele é maior. Ele é maior, igreja. Somos nós que pedimos errado, somos nós que não sabemos nem pedir, somos nós que não determinamos, somos nós que amamos uma fé pequena, igreja. Se você crê em mim, se você tem fé, coisas maiores. Não só, olha, meu irmão, maiores. Igreja, 2 dias. Eu digo, Senhor, o Senhor trouxe o comprador. E agora, Senhor? Faltam 2 dias para viajar, mas eu creio na tua palavra que vai acontecer. Porque eu mesmo ouvindo e chorando com Cristo, eu digo, eu creio que vai acontecer, Senhor. Aconteceu assim, ó. 700 euros veio para o meu bolso. 700 euros veio para o meu bolso. E mais, quando eu cheguei no Brasil, aí eu quero entrar também a fé.
O tempo de Deus não é o nosso tempo, assim como foi em Bartimeu. Quando Jesus parou, quando Jesus mandou chamar Bartimeu, quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Quando chegou no Brasil, tinha uma situação minha, 10 anos que eu tentava resolver do meu jeito. Mas eu orava, mas eu queria que resolvesse do meu jeito. E eu não tinha mais esperança naquela situação. Eu não tinha mais esperança. Eu entreguei na mão do Senhor. 10 anos, deixei levar. Quando eu cheguei, além dos 700 que eu tinha na minha mão, além do bilhete que eu tinha recebido prêmio do meu filho mais velho, 10 anos que meu marido não via a mãe dele, 6 anos que eu não via a minha mãe, sabe? Nós passamos por uma crise. Então, assim, além de tudo isto, o meu dinheiro que estava pedido lá, tudo estava resolvido. Tudo! Quem diz que ele não pode mais além de tudo? Quem disse a você? Aleluia. Bartimeu parou e Jesus perguntou. E ele disse: Senhor, que eu tenha vista. Ou melhor, Senhor, me faz enxergar outra vez. Digamos assim: Senhor, eu não tenho meu popular, mas o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Nenhum médico, nenhuma prática resolveria a situação. Mas o mestre, ele resolveu. Sabe por quê? Porque ele ouviu o clamor de Bartimeu. Ele ouviu aquele clamor, não foi de fora, mas foi de dentro da alma. Aquela fé daquele homem tão grande, aquele desespero, mas aquela fé que fez o mestre parar. E é esta mesma fé que nós temos que ter. É esta mesma fé que nós temos que pedir ao mestre. Se você pedir algo ao Senhor e você duvidou, então você precisa ter um encontro com Cristo. Você precisa. E eu creio que nesta noite o Senhor falou no fundo de cada coraçãozinho aqui sentado. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele tem o melhor. Ele sabe todas as coisas. E Ele está ali preparado. Preparado, esperando o teu grito. O grito que parou o Senhor. Foi o grito que fez a diferença. Foi o grito daquele homem. Ninguém, a multidão, não impediu o grito de Bartimeu. Qual é a multidão que está fazendo você parar de gritar? Qual é a multidão que está impedindo a tua vitória? Qual é a multidão que deixa você um pouco entristecido? Qual é a multidão que deixa você adormecido? Aqui, igreja, tem tudo que nós precisamos para vencer. Nós precisamos ler a palavra. Precisamos meditar na palavra. Precisamos compreender de uma vez por toda que Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Não é só isso. E quando você trabalha para isto, o Senhor Ele vem com isto tudo para você. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque o céu tem as portas abertas. As bênçãos vêm de cima. Você não tem que andar de cabeça baixa. Você não tem que andar olhando para os pés. Né? O nosso socorro está onde? No Senhor. Levarei meus olhos para o alto. O nosso socorro. O que impede você nesta noite dar o seu melhor para Cristo? O que impede você nesta noite olhar para a sua irmã? Olhe para a sua irmã do lado assim. Olhe para a sua irmã e diga: irmã, determine a sua vida. Irmã, determine a sua vida. O que é seu, o que é meu. E juntas venceremos. Juntas venceremos. A ordem é para marchar. A ordem não é você para recuar. A ordem é você nem para a direita, nem para a esquerda. A ordem é para marchar. Marchar. Não importa a multidão. Não importa o que está em tua volta. Ah, mas irmã Silvana, mas a irmã olha para mim toda assim, estou cantando, a irmã está rindo. Eu estou fazendo isso, ô igreja. Igreja, presta atenção.
sorrindo, igreja. Deixa a irmã sorrir, vai com Bartimeu. Clama, olha para Cristo. Grita. Grita que ele vai parar, igreja. Ele vai parar. Mas grita com convicção, grita com fé. Olha, o que diz lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responderei. Clama a mim. Eu quero te falar que você não pare. Não pare. Não fica na beira do caminho. Vem para o caminho. Mas vem para o caminho com convicção. Vem para o caminho sem dúvida. Vem para o caminho da forma que você está. Porque eu tenho certeza, se você tiver convicção no nosso Deus Todo-Poderoso, se você tem convicção que é só Ele pode fazer o possível acontecer. Se você tem fé e se você busca, vai acontecer. Vai acontecer. Assim como Bartimeu aconteceu na vida dele. E o Senhor falou, a tua fé te salvou. Ele saiu dali e seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Ele voltou a enxergar. E quem enxerga, igreja, quem enxerga, quem desperta espiritualmente, não fica na beira do caminho nem para lá. Segue a Jesus. Segue a Jesus. É esta palavra que eu trago para o vosso coração. Eu quero chamar minha irmã para estar adorando ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. A igreja toda se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. A igreja toda se coloque de pé. E diga, Senhor, nesta noite, Pai, venha me ajudar. Ajudar com a minha fé. Senhor, desperta, porque eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo. Eu peço a tua misericórdia, Senhor. Senhor, se eu errei até aqui, Senhor, se eu pedi, tive dúvida até aqui, me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu peço a tua misericórdia, Senhor Deus. Tudo aquilo que eu te pedi, Pai. Coisas que até eu pedi que eu esqueci, mas o Senhor não esqueceu. Eu quero te pedir, Deus, que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Mas não me deixe ficar à beira do caminho hesitando. Não me deixe ficar à beira do caminho indeciso. Porque eu sei, meu Pai, que nesta noite eu aprendi, Senhor. Mas eu aprendi com convicção que é lá do alto que vem o meu socorro. É lá do alto que vem o meu socorro. Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Para finalizar, eu quero dizer para as irmãs: se desprenda do passado. Faça combatimento. Lança a tua capa fora. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.